Vamos agora discorrer sobre movimentos em 2 e 3 dimensões, né? Claro que nós estamos agora falando de movimentos que não se dão obrigatoriamente ao longo de uma curva. Porque quando o movimento se dá ao longo de uma curva, tudo fica mais fácil. Eu preciso só de uma coordenada. Agora estamos falando de movimentos que eu preciso de 1, 2 ou 3 coordenadas para descrevê-los, né? Esse é o caso mais geral e mais interessante até, né? De forma que, no caso do movimento unidimensional, nós estamos falando, na verdade, do movimento ao longo de uma curva, né? De um movimento retilíneo. E aí basta uma coordenada. E no caso do movimento unidimensional, que é um movimento ao longo de uma linha reta, nós utilizamos mais a coordenada x. E o movimento ele é descrito por meio de uma função x como função do tempo. É o que muitas vezes designamos como a equação horária da coordenada x. Claro que no caso da variável espaço, né, também podemos falar em equação horária como associada à função s de t. Aqui é x como função do tempo. Se eu estou descrevendo um movimento em 2 dimensões, ou seja, quando um movimento se dá num plano, e esse plano eu tomo como sendo o plano z igual a 0. Essa é uma forma de especificar o plano xy. É a mesma coisa. O plano xy, né, é o plano z igual a 0. Então, existem movimentos que acontecem no plano, e são muitos movimentos que acontecem no plano. Se eles acontecem no plano, eu preciso utilizar só 2 coordenadas, né? E muitas vezes o movimento se dá no plano e eu preciso também de utilizar apenas uma. Mas isso é quando o movimento se dá ao longo de uma curva. Muito bem. Então, vamos considerar movimentos no plano. Neste caso, nós fazemos uso, lembrando, recapitulando, de 2 conjuntos de coordenadas. Eu acho que é admissível utilizar no ensino médio as coordenadas polares. Elas são relativamente simples, né? Então, nós utilizamos, no caso do movimento em 2 dimensões no plano, 2 conjuntos de coordenadas, as coordenadas cartesianas e as coordenadas polares. Vamos falar delas depois, um pouco mais, na próxima aula. Coordenadas polares. Então, como aqui nós vamos discorrer só sobre a cinemática utilizando coordenadas cartesianas, referenciais cartesianos, né, base de vetores cartesianos, né, o fato é que nós utilizamos, então, quando se trata de um movimento no plano, das coordenadas cartesianas que podem ser determinadas, dado um ponto P, de acordo com essa animação aqui. Vamos agora ao caso tridimensional, mas eu queria antes dizer que o uso das coordenadas polares é bastante comum. Por exemplo, quando a gente estuda o movimento dos planetas em torno do Sol. Aqui utilizamos a coordenada R, que é a distância de onde está o planeta até o Sol, né? E a coordenada θ, que me dá a inclinação da posição onde está o objeto, né, com o eixo, digamos, um eixo x adotado como referência. Então, coordenadas polares, a gente também faz uso delas, né? Agora vamos aqui a coordenadas que fazemos uso quando estudamos o movimento tridimensional. No caso de um curso universitário, é praticamente obrigatório o aluno ter
conhecimento dessas coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas. Vamos apresentar as cilíndricas e as esféricas e fazer a cinemática em coordenadas cilíndricas e esféricas na próxima aula. No momento, estamos falando aqui então das coordenadas cartesianas, né, que nós já explicamos, né, o que são essas coordenadas em 3 dimensões, as coordenadas x, y e z. Né, e quero então começar dizendo, né, como é que a gente deve proceder na cinemática. Né? Isso tem que ficar claro. E como é que a gente inicia o estudo da cinemática? Sem isso, não dá para fazer cinemática, não dá para fazer nada, não dá nem para estudar um movimento de uma partícula. Então, qual é a primeira providência na cinemática? Qual é a primeira decisão que você precisa tomar para descrever um movimento? A primeira decisão é essa aqui, é escolher um referencial cartesiano. E nós já vimos que, por conta da homogeneidade do espaço, da isotropia do espaço, que você pode escolher a seu bel prazer esse referencial cartesiano, em primeiro lugar, né? O referencial cartesiano. Uma vez escolhido o referencial cartesiano, você tem que tomar uma segunda providência, né? Que é escolher as coordenadas. Quando você escolhe um referencial cartesiano, você tem à disposição muitas coordenadas, mas a gente utiliza só 3. Né? Mas a gente tem à disposição um número grande de coordenadas. Eu conheço pelo menos 6 que fazemos uso delas, né? Não com muita frequência é só 3. Mas, de qualquer maneira, a segunda providência no estudo do movimento é escolher as coordenadas. Finalmente, a partir da escolha das coordenadas, isso é dito muito poucas vezes e causa uma enorme confusão. Né? Uma vez escolhidas as coordenadas, você agora tem que se dar ao trabalho de determinar, de fixar o referencial vetorial, os 3 vetores, que estão associados, na verdade, à escolha das coordenadas. Então, a gente pode fazer cinemática utilizando um referencial vetorial, uma base de vetores ditados, esses vetores, pela escolha das coordenadas cartesianas, e você pode fazer cinemática utilizando as coordenadas cilíndricas, por exemplo, que exigem que você escolha um outro referencial generalizado, uma outra base de vetores. Em resumo, você pode fazer a cinemática vetorial utilizando coordenadas cartesianas, você pode fazer a cinemática utilizando coordenadas cilíndricas, você pode fazer a cinemática utilizando as coordenadas esféricas. Mas para cada conjunto de coordenadas você tem que saber escolher a base de vetores. Isso dá trabalho e isso é muito pouco explicado na realidade. Muito bem, mas para a gente simplificar, nós vamos considerar só, né, o referencial cartesiano. Né? E o referencial cartesiano agora generalizado, 3 vetores, né, I, J, K, né? Já explicamos isso quando falamos sobre vetores, estamos apenas recapitulando. São vetores que são unitários, né, versores, portanto, e ortogonais entre si. Muito bem, então vamos a essa pequena animação aqui para lembrar o que são esses versores I, J, K, eles seguem os eixos, né, X, Y, Z. Ora, nesse novo referencial cartesiano, que tem como base a escolha de 3 versores I, J, K, um vetor V ele é representado em termos de componentes dessa forma. Um vetor V tem componentes x, y e z. A velocidade tem componentes Vx, Vy e Vz.
A aceleração tem componentes a x, a y, a z. Então, a componente de um vetor é dada pelo produto escalar. Por exemplo, Vx igual a escalar, produto escalar de I com V, o Vy é o produto escalar de J com V, e finalmente Vz é o produto escalar de K com V. Muito bem, como é que determinamos então o vetor posição? Temos aqui mais uma animação. Muito bem, agora vamos começar a fazer a cinemática definindo velocidade média, mas definindo velocidade vetorial média, definindo velocidade vetorial instantânea, que são os conceitos mais importantes da cinemática. Aceleração vetorial média, aceleração vetorial instantânea, são esses conceitos que são importantes e vamos abordar agora. Agora, para a gente começar, a gente deve começar falando do vetor deslocamento. Esse vetor deslocamento, ele indica, como o nome indica, né, o deslocamento de uma partícula. Ela começa num ponto e termina num outro ponto. Ora, se ela está nesse ponto aqui, indicado por P, P é o ponto no instante de tempo T. Depois de um intervalo de tempo, ela está nesse ponto. Ponto P de T mais ΔT. O vetor deslocamento, ele é um vetor que tem início no ponto P e termina no ponto P de T mais ΔT. De forma que, para a gente entender esse vetor deslocamento, vamos assistir a essa pequena animação aqui. A conclusão é a seguinte. Definindo o vetor deslocamento aqui em azul como sendo o vetor posição do móvel no instante de tempo t mais ΔT menos r de t. É isto. Esse é o vetor deslocamento. É definido como uma diferença entre dois vetores, né? Onde a partícula está e onde ela esteve. Essa diferença do vetor posição me dá o vetor deslocamento. Esse vetor deslocamento, é claro, ele é função de t e do intervalo de tempo também. Se o intervalo de tempo for muito curto, a partícula se encontrará muito próxima do vetor posição r de t, ou da posição associada ao vetor r de t. Ora, em se tratando de um vetor, ele tem componentes. Então, eu escrevo ΔR é igual a ΔXi mais ΔYJ mais ΔZK. Quem são ΔX, ΔY e ΔZ? Ora, ΔX é igual a coordenada x de t mais ΔT menos x de t. ΔY é a coordenada y do vetor deslocamento é igual a coordenada y no instante de t, de tempo t mais ΔT, menos a coordenada y no instante de tempo t. E ΔX e ΔZ é igual a z de t mais ΔT menos z de t. Ora, definimos, é uma definição, definimos o vetor velocidade média como sendo ΔR, ou seja, o vetor deslocamento, quando esse deslocamento ocorre no intervalo de tempo ΔT, dividido por ΔT. Veja-se que é uma definição bastante parecida com aquela que demos
para o caso da velocidade escalar. Lá estávamos falando de grandezas escalares. Mas a definição é a mesma. Consequentemente, esse vetor velocidade média, ele tem componentes. Vx, essa barra para indicar a média, Vx médio é igual a ΔX dividido por ΔT. Vy médio igual a ΔY dividido por ΔT e Vz médio igual a ΔZ sobre ΔT. Então, esses são conceitos extremamente importantes, né? Eu tenho aqui, então, as componentes do vetor velocidade média, né? Eu devo, claro, conhecer x de t, y de t e z de t, né? Muito bem, e agora? E a velocidade instantânea? Ora, como é que a gente faz, né? Lembrando como fazíamos no caso da velocidade escalar instantânea, o que a gente deve fazer, e é o que fazemos, né? É tomar o limite, né, do vetor deslocamento dividido pelo intervalo de tempo associado a esse deslocamento no limite em que o intervalo de tempo tende a zero. Veja que esse processo limite ele é fundamental no caso da cinemática, porque se eu quero definir uma grandeza num determinado instante de tempo, eu devo tomar um intervalo de tempo tendendo a zero. Essa é a razão pela qual o cálculo é tão importante na física, de uma maneira geral, porque nós estamos aqui preocupados em definir taxas de variação instantânea, e essas taxas de variação instantânea, né, elas são definidas através de um processo limite, no qual nós tomamos um intervalo de tempo tendendo a zero, de forma que v de t, a velocidade instantânea no instante de tempo t, é igual ao limite, né, de ΔR dividido por ΔT, quando ΔT tende a zero. Portanto, a velocidade instantânea nada mais é do que a taxa de variação instantânea do vetor posição. O vetor posição é função do tempo. Ora, como as coordenadas variam com o tempo, mas os vetores I, J e K, eles são constantes, veja que a velocidade tem três componentes em coordenadas cartesianas: Vx, Vy e Vz. Vx é igual a dx dt. Então, se eu conhecer a taxa de variação de x, eu obtenho a mesma coisa que é a velocidade. Ou seja, a velocidade é a taxa de variação instantânea, primeiro, da coordenada x. Isso me dá a componente x da velocidade. A componente y da velocidade é a taxa de variação instantânea da coordenada y. E a componente z da velocidade é igual à taxa de variação instantânea da coordenada z com respeito ao tempo. Ou seja, é sempre um problema envolvendo o cálculo. Por quê? Se pressupõe que x seja dado como função do tempo, e nesse caso é um problema de derivar uma função com respeito ao tempo. Derivar x, a coordenada x, com respeito ao tempo, me leva a determinar uma componente do vetor velocidade, que é a componente x, componente y e a componente z. Ou seja, em geral, se eu conhecer o vetor posição, que significa conhecer a componente x do vetor posição, que é x de t, com respeito ao tempo, como é que essa coordenada depende do tempo, para obter a velocidade é um problema tão somente de cálculo de funções de uma variável. Derivo aquela função com respeito ao tempo. Muito bem, de forma que, lembrando, né, que Vx dx dt é limite de ΔX dividido por ΔT, quando ΔT tende a zero, dy dt é o limite de ΔT de ΔY dividido por ΔT e assim por diante, né? E assim, então, eu escrevo o vetor velocidade. No caso
do movimento uniforme, né, o que a gente obtém? Se R, agora eu estou escrevendo o movimento uniforme de um outro jeito, utilizando agora grandezas vetoriais, né? No movimento uniforme, é a velocidade vetorial que é constante. É isso mesmo, a velocidade vetorial é constante, né? Então, R, agora sempre em termos de vetores, R é igual a V0 vezes t. V0 é a velocidade inicial, o vetor velocidade inicial, e R0 é o vetor posição no instante de tempo igual a zero. Então, é a posição da posição do móvel no instante de tempo t igual a zero. Aí é fácil ver, né, que se R0 está em preto, então eu posso obter a posição, né, do móvel adicionando o vetor V0, T0, V0, T1, implementando de somar vetores, né? De qualquer maneira, aqui eu tenho uma expressão para o movimento uniforme em 3 dimensões agora, né? Muito bem. Um exemplo simples é esse, né? R de t é igual a T2i mais 10 menos 2 vezes t ao quadrado vezes j. Então, a velocidade eu derivo. Então, a velocidade é a derivada de T2, que é 2 vezes t, como aparece aqui, 2 vezes ti, né? A derivada de 10 é uma constante, é zero, né? E a derivada de t ao quadrado, de novo, é 2t, portanto é menos 4t. Então, veja como é simples, se eu conhecer, claro, x como função do tempo, y como função do tempo, mas é a única forma que a gente tem, né, para a gente determinar a velocidade instantânea, né? A aceleração instantânea, agora a gente pode ir um pouco mais rápido, né? Ela é determinada do mesmo jeito que eu determino a velocidade instantânea. Mas agora eu troco o vetor posição pelo vetor velocidade. O vetor variação de velocidades, ΔV, é V de t mais ΔT, menos V de t. Portanto, o vetor que me dá a variação de velocidade tem componentes ΔVx, ΔVy e ΔVz, onde ΔVx, ΔVy e Vz são dados por essas expressões aqui. Por exemplo, ΔVx é Vx de t mais ΔT, menos Vx, né, de t. De forma que a aceleração média era definida como ΔV dividido por ΔT. Ou seja, se eu determinar a variação de velocidades entre 2 instantes de tempo, agora estou falando de velocidades vetoriais, entre 2 instantes de tempo, eu agora divido pelo intervalo de tempo e eu obtenho o vetor velocidade, aceleração média. A aceleração instantânea, ela é o limite da velocidade vetorial média quando eu tomo ΔT, o intervalo de tempo tendendo a zero, né? Ou seja, a aceleração é a taxa de variação instantânea do vetor velocidade. Ou seja, o vetor velocidade instantânea é igual à taxa de variação instantânea do vetor velocidade, né? Então, em coordenadas cartesianas, né, eu posso escrever a aceleração como sendo dado por dvx dt i mais dvy dt j mais dvz dt k. Ou seja, a componente x da aceleração é igual a dvx dt, a derivada da componente x com respeito ao tempo, ou, já que vx é igual a dx dt, eu posso também escrever que a x é igual à derivada segunda de x com respeito ao tempo. A componente y é igual à derivada segunda de y com respeito ao tempo, ou a derivada primeira de vy com respeito ao tempo. A z é igual a d2z dt2, ou a mesma coisa, dvz dt. Vetorialmente, a gente pode escrever, então, de acordo com essa expressão aqui, a de t igual a d2x dt2i mais d2y dt2j mais d2z dt2k. E com isso, praticamente, a gente encerra, né, a cinemática vetorial, mas utilizando um referencial cartesiano, coordenadas cartesianas e, finalmente, uma base de vetores, né, e JK.
veja que acaba se tornando uma cinemática relativamente simples, né? Um exemplo relativamente simples, né, é esse do movimento uniformemente acelerado quando eu tenho um movimento dos projéteis. Pode ser, por exemplo, uma bala de canhão que é arremessada, né? Aqui a gente escolhe os eixos Y e X, né, de tal maneira que X, imaginando a Terra plana, é isso que a gente faz, né, de forma que X é a coordenada horizontal e Y é a coordenada vertical. Ora, a aceleração está sempre na direção vertical. Escrevemos então A igual a menos G vezes J, né? Então, o que nós temos? No movimento ao longo do eixo X, o movimento é um movimento uniforme. Indicamos AX igual a zero e Vx é igual à velocidade V0x, que é a componente do vetor velocidade ao longo do eixo x. E, portanto, x de t é igual a x0, que é a posição inicial, mais v0x, vezes t menos t0. E a y, por outro lado, é igual a menos g. Vy é igual a v0y menos g vezes t menos t0, e y de t é igual a y0 mais v0x, t menos t0, menos g sobre 2, t menos t0 ao quadrado. Esse é um exemplo que a gente usa. Um outro é este aqui. Eu dou a posição, né? 60t vezes j mais 80t menos 5t ao quadrado vezes k. Para obter a velocidade, eu derivo r, portanto, aqui eu tenho 60 vezes j, mais 80, porque a derivada de 80t com respeito ao tempo é 80, e aqui a derivada de t2 com respeito ao tempo é 2 vezes t, menos 10t. E a aceleração, eu derivo aqui mais uma vez, isso é igual a zero, a derivada desse termo é igual a zero, e fico com apenas menos 10, né? Essa é a aceleração, agora pensando sempre nas unidades do Sistema Internacional de Medidas. Então, essa aceleração é menos 10 metros por segundo ao quadrado, né? A velocidade é metros por segundo e assim por diante, né? Finalmente, para encerrarmos, a trajetória. Como é que eu determino a trajetória? Se eu souber x como função do tempo, y como função do tempo, z como função do tempo, eu posso perfeitamente aqui inverter e escrever t como função de z. E agora substituir nas outras duas, obtendo então x igual a x de z e y igual a y de z. Ora, aqui eu tenho uma curva no plano xz e aqui uma curva no plano yz. E a interseção dessas duas curvas, aliás, eu tenho, na realidade, curvas no plano xz, né, e curvas no plano yz, mas em 3 dimensões essas curvas correspondem a superfícies. Então, a interseção dessa superfície com essa superfície me leva a uma curva, e essa curva é a trajetória. Muito bem, um exemplo, então, simples, né, é esse do movimento dos projéteis, né? Eu escrevo t como função de x, a expressão de y está aqui, portanto, substituindo, você encontra uma função y de x, que é a trajetória. No caso, é uma trajetória parabólica. De forma que, em princípio, dado x de t, y de t, z de t, eu posso determinar a velocidade, posso determinar a aceleração e posso determinar a trajetória. E com isso, então, eu tenho toda a cinemática nas minhas mãos, uma vez conhecido x de t, y de t e z de t, e a partir daí eu posso determinar as grandezas relevantes, a velocidade, a aceleração, e fizemos isso utilizando só coordenadas cartesianas, o referencial cartesiano e o referencial envolvendo uma base de 3 vetores, mas, de novo, um referencial cartesiano.